Você já parou para pensar no quanto a sua saúde está sendo controlada por decisões que você nem sabe que foram tomadas? Não estou falando de conspiração. Estou falando de história. Estou falando de dinheiro. Estou falando de uma planta que foi deliberadamente apagada da memória coletiva americana, enquanto bilhões de dólares são gastos em alternativas inferiores, que você compra semana após semana, sem questionar. Existem umas sementes que contêm mais ômega 3 do que qualquer peixe que você já comeu, mais do que qualquer suplemento que você já colocou na sua boca. Essa semente produz um óleo que é 64% ômega 3 por peso, não é um número artificialmente melhorado em laboratório. É exatamente o que a natureza produziu, e durante séculos, enquanto você pagava premium por cápsulas de óleo de peixe, 500 milhões de pessoas na Ásia comia isso como alimento diariamente, como remédio, como parte da vida normal. Mas aqui nos Estados Unidos, você provavelmente viu essa planta e a chamou de erva daninha. Talvez tenha até comprado um herbicida para matá-la. É perfeitamente normal fazer isso, porque essa é a narrativa que lhe foi entregue. Ninguém lhe contou a verdade. Ninguém lhe mostrou o vídeo. Ninguém lhe explicou o que foi removido da sua realidade e por quê. A história começa longe daqui, muito tempo atrás. Em uma época em que historiadores chineses documentavam uma planta especial. Estamos falando do século VI. Um médico chamado Tao Hongjin estava compilando os registros de outros médicos famosos que vieram antes dele. Isso não era um blog casual, era a farmacopeia mais completa que a China havia produzido até aquele momento. Quando ele escreveu sobre essa planta, chamada Zizu, era porque ela já havia sido usada em medicina por 400 anos antes dele nascer. Pense nesse número: 400 anos de uso contínuo antes de ser documentado por escrito por um dos maiores estudiosos da medicina daquela época. Ele anotou que a planta limpava o sangue, que acalmava o estômago, que tratava doenças respiratórias, de uma forma que as pessoas viam resultados reais. Não era adivinhação, era observação prática durante gerações. Ninguém estava vendendo esperança, estavam vendendo o que funcionava. A planta cruzou o mar, chegou ao Japão no 8º século. Durante o período entre os anos 1600 até 1868, os fazendeiros japoneses a cultivavam em 90% de toda a terra cultivada do país. Não é uma porcentagem casual. É uma estatística que revela a prioridade. Eles usavam as folhas para a medicina, prensavam as sementes para produzir óleo que iluminava suas casas antes da eletricidade existir. Os vendedores de peixe colocavam as folhas sobre o peixe cru que vendiam. As pessoas pensavam que era apenas decoração. Era algo muito mais inteligente. A planta continha compostos antibacterianos que impediam o apodrecimento. Os chefes da época sabiam disso. A ciência moderna apenas confirmou o que eles já tinham descoberto através da experiência. Na Coreia, tinha um nome. Na Índia, outro nome completamente diferente. Na China, era conhecido por um termo. No Japão, recebeu uma designação própria. 4 nações, 4 idiomas, mas a mesma planta extraordinária sendo usada pelas mesmas razões. Isso não é coincidência cultural, é convergência baseada em efetividade. Diferentes civilizações, independentemente umas das outras, chegaram às mesmas conclusões sobre o que esse organismo vegetal poderia fazer pela saúde humana. Então, algo mudou. O Ocidente descobriu o ômega 3, mas descobriu através do caminho mais lucrativo possível. No início dos anos 70, pesquisadores estudavam populações Inuit na Groenlândia. Essas comunidades comiam quantidades enormes
de gordura. Eles deveriam estar doentes. Seus corações deveriam estar falhando, mas não estavam. O oposto era verdadeiro. As taxas de doença cardiovascular eram dramaticamente baixas. Os pesquisadores investigaram, procuraram a razão, encontraram ômega-3, mas identificaram o peixe como a fonte. Decidiram que o óleo de peixe era a solução. Uma indústria nasceu dessa conclusão. Dentro de uma década, bilhões de dólares em infraestrutura foram construídos ao redor dessa resposta específica. Processamento, extração, encapsulamento, cadeias de frio, logística, publicidade. Cada etapa adicionava margens de lucro. Cada barreira de entrada protegia essas margens. O mercado de ômega-3 global hoje é dominado pelo óleo de peixe. 61% de tudo que é vendido é óleo de peixe em alguma forma. Mas enquanto isso acontecia na costa leste americana, algo diferente estava crescendo na costa oeste. Famílias imigrantes japonesas estavam cultivando o mesmo conhecimento que tinham trazido de suas terras natais. Nos vales do centro da Califórnia, elas tinham se tornado a força agrícola mais produtiva da costa oeste. Essas famílias estavam crescendo 40% de toda a colheita comercial de vegetais da Califórnia. Seus acres produziam significativamente mais do que a média estadual. Elas transformaram terras marginais em fazendas que rivalizavam com qualquer coisa que a agricultura americana havia produzido. Nas cozinhas dessas fazendas, na privacidade dos jardins familiares, uma prática ancestral era mantida silenciosamente. A semente era colhida, era seca, era prensada para produzir óleo. As folhas eram comidas frescas no verão. Era medicina, era alimento. Era uma tradição que tinha percorrido do outro lado do mundo e encontrado o solo americano. Então Pearl Harbor aconteceu dentro de horas. Um homem chamado Austin Kansan, que trabalhou para uma associação de produtores vegetais, subiu em um trem para Washington. Ele tinha estado pedindo a remoção desses fazendeiros japoneses, americanos, desde os anos 20. Ele tinha dado 10 anos de discursos, tinha feito petições, tinha construído uma narrativa sobre por que essas famílias não deveriam estar onde estavam. Ninguém tinha ouvido. Ninguém tinha acreditado que isso era possível. Mas o ataque ao Pearl Harbor mudou o clima político completamente. De repente, aquilo que Ansan havia estado pedindo por uma década parecia razoável, até patriótico. Ele foi para Washington e foi ouvido. Em fevereiro de 1942, o presidente Franklin Roosevelt assinou uma ordem executiva. 6 dias depois, 120 mil pessoas receberam notificações. Elas tinham menos de uma semana para empacotar suas vidas naquilo que conseguiam carregar. Fazendas que valiam 72 milhões de dólares foram vendidas por centavos no dólar, ou simplesmente abandonadas. As colheitas ainda no solo foram apreendidas por estranhos durante a colheita. A terra foi transferida. As associações de produtores que tinham pressionado pela remoção receberam exatamente aquilo que tinham pedido. Essas famílias foram para campos de concentração. Muitos foram para o deserto. Alguns foram para as montanhas. Eles não estavam em campos de morte da Alemanha nazista, mas estavam presos, estavam separados, estavam privados de liberdade porque sua eficiência econômica era considerada uma ameaça. Quando terminaram de estar encarcerados e foram liberados, a guerra tinha terminado, mas a realidade não tinha voltado. Os mercados tinham desaparecido. Os compradores não sabiam o que era aquela semente. As redes de distribuição tinham sido rompidas. O conhecimento tinha sido aprisionado junto com as pessoas que o carregavam. Muitos se mudaram para as cidades. As práticas agrícolas foram abandonadas. A semente não foi replantada porque não havia razão para fazer isso. Mas a planta continuou crescendo. Escapou dos jardins cultivados. Se espalhou nas laterais das estradas. Surgiu
em terrenos perturbados de um lado do país para o outro. Eventualmente apareceu nos boletins de extensão agrícola como uma praga invasora. Empresas de herbicida desenvolveram produtos específicos para matá-la. Legislações foram escritas para que fosse controlada como uma erva daninha. A narrativa foi completa. O apagamento foi sistemático, mas 500 milhões de pessoas em toda a Ásia continuaram comendo essa planta. Continuaram envolvendo ao redor de carne grelhada. Continuaram piqueleando-a em alho e molho de soja. Continuaram prensando as sementes para óleo. Continuaram usando nas bebidas. Continuaram ensinando aos seus filhos. Não esqueceram. Não havia razão para esquecer. A planta funcionava. E ainda funciona. Uma porção de 100 gramas de folhas frescas contém quase 4 gramas de proteína, mais do que espinafre, mais do que couve. Contém 230 miligramas de cálcio, contém ferro, contém vitamina A em quantidades que a maioria dos suplementos não consegue fornecer. As sementes são onde a densidade real existe. Elas contêm entre 35% e 45% de óleo por peso, e entre 54% e 64% desse óleo é o ômega 3 exato que o mercado de suplementos vende de volta para você em cápsulas de gelatina por $20 por frasco. Pesquisadores na Índia analisaram isso em 1991. Os resultados foram publicados em uma revista científica. Ninguém mais ouviu falar disso. A concentração de ácido alfa-linolênico foi a mais alta já registrada em qualquer espécie de planta, mais alto do que sementes de linhaça, que o mercado vende a preços premium, mais alto do que chia que você vê em todos os supermercados agora, mais alto do que qualquer óleo de peixe que está na prateleira da sua farmácia. Mas há algo mais importante do que apenas a quantidade. É a proporção. O óleo contém a proporção mais alta de ômega 3 para ômega-6 de qualquer óleo de sementes conhecido. A razão é 6:1 em favor do ômega-3. A dieta ocidental moderna corre em proporção totalmente oposta, 15:1 na direção errada. Pesado em ômega-6 lbm, ômega-3. Pesquisadores em Harvard vincularam essa proporção perigosa ao aumento da inflamação, ao aumento da doença cardiovascular, ao aumento de praticamente tudo que você quer evitar enquanto envelhece. A planta também contém ácido rosmarínico. Ela carrega mais disso do que o alecrim, mais do que manjericão, mais do que orégano. Todas as ervas que você já ouviu falar serem poderosas contêm menos disso do que essa planta que você provavelmente tem crescendo nas laterais da sua rua agora. Em 2004, pesquisadores japoneses conduziram um ensaio clínico. Eles deram um extrato dessa planta para pacientes que tinham alergias sazonais. O grupo que recebeu o tratamento relatou 50% menos sintomas. Não era de uma indústria farmacêutica, era de uma planta. Os resultados foram publicados em uma revista médica respeitável.